E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo bacaninha? Como é que está aí sua vida aí, onde você estiver em Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, Acre, Rondônia, no Espírito Santo, sei lá, cidades de Minas Gerais aí, Belo Horizonte, onde você estiver nesse Brasilzão de cidades infinitas. Muito obrigado por mais uma vez você está no canal Paulo Darma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Darma 1970, muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados, só Jesus Cristo salva, tranquilo, beleza? Tranquilo? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, sinta-se aqui à vontade no canal Paulo Darma 1970. Muito obrigado por você estar consumindo conteúdo do canal Paulo Darma 1970. Tranquilo, você estiver em Portugal, estiver na Argentina, estiver nos Estados Unidos, brasileiros nos Estados Unidos, essa nossa imagem chegar aí no nosso conteúdo, chegar nos Estados Unidos, chegar na Nicarágua, chegar no México. Muito obrigado mesmo, brasileiros ou não brasileiros, né, que estiverem assistindo os vídeos do canal Paulo Darma 1970, se estiver também em Portugal, muito obrigado. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe adiante esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darma. Conheça o canal Paulo Darma, conheça o conteúdo do canal Paulo Darma. Tá aqui o meu Instagram, como eu falei, se você quiser ajudar também o canal, se você tiver disposição, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Darma, é a chave Pix do canal Paulo Darma, que é o meu CPF, 988-290-767-91, tranquilo? Então, ó, 10 segundos é o tempo de ir ali tomar um chá e voltar, beleza? No canal, a gente volta aqui dentro de 10 segundos, 10 segundos é o tempo da gente ir lá tomar um chá e voltar, tranquilo? Beleza? Tô te esperando, hein? Não sai daí, valeu! Então, voltei. E aí, vai uma Madeleine aí? Aqui, ó. Vai a Madeleine. Tranquilo? Ó. A Madeleine. Por que Madeleine? Porque hoje... Aqui é o nosso chá, ó. Porque hoje eu concluí o 7º volume, né? Do Em Busca do Tempo Perdido, o Tempo Redescoberto. Esta edição aqui, que eu classifico como não uma das melhores, né? Eu tô falando da edição brasileira, que eu não classifico como uma das melhores, porque hoje nós temos em português isso aqui, ó, é uma versão da mesma, né, Em Busca do Tempo Perdido, o Tempo Redescoberto, esta aqui, essa edição que tem complementos, né, você pegaria essa aqui de 1995 e ela tem alguns cortes que quando você lia antigamente parecia que não fazia muita diferença, né? Mas depois, com o tempo, quando você descobre uma versão mais atualizada, para se dizer, aí você sente que realmente a leitura que você fazia no passado era uma leitura completa, faltava alguma coisa. Mas, como eu disse, eu terminei, graças a Deus, aqui os 7 volumes, ó, os 7 volumes, aqui, ó, 7 volumes. Eu concluí o último, justamente esse Tempo Redescoberto, fechei essa fase, né? São 5 em 5 anos que eu leio Em Busca do Tempo Perdido, desde 1998, 99, que eu leio e releio o Proust, que é uma leitura que para mim faz bastante diferença, faz muita diferença neste mundo, né? Neste mundo. Então, desde que eu passei a ler o Proust, eu comecei a entender algumas coisas do movimento, do nosso movimento da vida, né? Como a gente se movimenta, as coisas que acontecem ao nosso redor. Então foi sempre prolífico. Então em 2029, lá estarei eu, né? Estarei eu novamente, mais uma vez, se Deus quiser, lendo o Proust. Então o que nós temos aqui? Nós temos o narrador, o Marcel. Ele está em Tansonville, na casa, lá na mansão, né, no castelo da Gilberte Saint-Loup. Lembra? Gilberte, que era a namoradinha dele lá quando ele era adolescente. Passaram-se aqui, nós temos aqui justamente há uma transição, né, entre esse volume aqui, ó, a fugitiva, a prisioneira. Nós temos aqui esses 3 volumes, justamente se complementam, que é a história da Albertine. A Albertine morre. O narrador está inconsolável, o narrador, o Marcel.
assim, não sabe bem o que fazer da vida dele, mas vai se passando o tempo e esse amor que ele sentia pela Albertine, ela vai meio que se escoando com o tempo. Vai se escoando com o tempo. E ele acaba descobrindo que a senhora de Faucherville, né, que é a Gilberte, ele descobre no último volume exatamente quem era essa senhora de Faucherville, que é a Gilberte. Ele descobre e vai passar um tempo lá para desanuviar, né, nesse castelo desse senhor de Faucherville, que é justamente a mãe, né, Odette. A Odette tinha, depois que morreu o Swan, ela tinha se casado com esse senhor de Faucherville, que era um amante dela lá de trás. Era um amante dela, era um amante que ela traía o Swan. Ela traía o Swan. Ela era uma garota, não vou dizer uma garota de programa, mas ela era uma acompanhante à época. Ela era uma acompanhante e ela acaba se casando com ele e acaba arrumando esse baronato, né? essa posse desse nome, senhora de Faucherville e senhorita de Faucherville, que seria o caso da Gilberte. A Gilberte casa com o Robert Saint-Loup. Nós vamos descobrir que ele é homossexual, que ele vive traindo ela com homens. Ele é o famoso amor que não ousa dizer o nome. Ele é sobrinho do Barão de Charlus, que também é homossexual, mas naquela época, no final do século XIX, começo do século XX, era crime. Era crime você se declarar homossexual. Então as coisas eram feitas na encolha, né, na encolha. E esse Robert Saint-Loup, ele deixa ela sempre inconsolável, a Gilberte. A Gilberte chama o narrador, o Marcel, para passar uma temporada lá. Eles batem um papo conversando sobre a juventude, sobre a adolescência, sobre coisas da vida, né? E ele tá naquela angústia, porque ele pretende escrever o grande livro, o grande romance. Ele tem esse desejo de escrever o romance do século XX, a história do século XX. Só que ele não se acha apto, primeiro porque ele é um indivíduo muito adoentado. E essa questão dele ser adoentado faz com que ele se torne um indivíduo. Assim, ele tem uma obra a fazer, ele tem um livro a escrever, ele tem 7 livros, né? O narrador, ele tem 7 livros para escrever, só que ele acha que o tempo dele é muito curto, muito escasso para isso. Ele vai narrar isso geralmente na parte final, ele vai contar isso na parte final. Nós temos aqui um romance, como diria o Nietzsche, nós temos um romance circular, né? Nós temos um romance que ele começa, ele vai pegar exatamente o princípio e o fim. Nós vamos ter aqui, né, no Caminho de Swan, que você vai ler no Caminho de Swan. E nós vamos chegar aqui no Tempo Redescoberto, aqui nessa parte final. Nós vamos fazer o circular da história, entendeu? O final vai ser o começo. Quer dizer, então você vai ler, se você talvez, não sei, eu nunca fiz essa experiência, mas talvez se você pegar o Tempo Redescoberto, você vai reparar que ele volta ao princípio, ele volta exatamente aqui para a história do Swan, do beijo da mãe. Essa roda, nesse círculo, vai ter esse dinamismo na história. Muitas pessoas, né, criticam, acham, eu já falei isso até em outros vídeos, muitas vezes o Em Busca de Ter Perdido um romance tedioso, às vezes difícil de ler. Assim, como eu falei que eu estou lendo ele desde 1999, a leitura dele se torna fácil, né, com o passar do tempo. Depois de certas leituras, ele se torna bem fácil. Ele se torna simples. Para algumas pessoas assusta, né, a quantidade de livros, dá uma certa assustada, né? Você pegar lá, vai lá o Sodoma e Gomorra, você dá uma certa assustada e você toma um susto, né? Caminho de Guermantes, tá vendo? Essas minhas 2 edições aqui, ó. Aí com a tradução do Fernando Pai, que eu também li, aqui, ó. Aqui é do Mário Quintana, tá vendo? Mário Quintana e Fernando Pai. Então nós passamos por tudo isso aqui, ó, A Sombra das Raparigas em Flor, que é o segundo, tá vendo? Nós passamos por todos esses volumes, né? Nós fechamos todos os volumes, tá vendo? Nós fizemos todo o caminho, né? O Caminho de Guermantes, Tempo Redescoberto, no Caminho de Swan,
Nós fizemos todos. Nós vamos ter aqui a narrativa circular, como eu falei. Você vai pegar todos os livros e aí vai fazer sentido para você algumas coisas, principalmente quando você chega no final dele. Ele vai passar cerca de 30, 40 páginas explicando o porquê, o mote dele ser esse autor, porque nós temos esse livro aqui que foi publicado por volta de 1927, né, por volta de 1927, o Proust já tinha morrido em 1922, havia essa busca, essa busca incessante por terminar o livro, né, por terminar o livro, porque ele sabia que ele estava às portas da morte. Ele sabia que o tempo dele estava se acabando aqui nesse planeta Terra. Ele estava sabendo disso, ele já sentia que se ele não fizesse, né, se ele não corresse com a escrita, ele ia deixar o livro inacabado. Entendeu? E por isso, como eu falei, ele morreu em 1922 e o último livro foi publicado em 1927, que é justamente o último, né? Foi publicado, antes tinha sido publicado, em 1926, tinha publicado a Fugitiva, né? Esse aqui, ó. Tinha sido publicado esse aqui. E ele sentia que ele estava às portas da morte, que ele estava para morrer. E o que faz? Então ele apressa isso, aquele assim, o meu último desejo é exatamente quando eu colocar a última linha, quando escrever a última linha, botar lá a última palavra, o último ponto, aí eu vou poder morrer. Ele fez vamos dizer assim, brincando, ele fez um acordo com a morte, ele fez um acordo com a morte e com o tempo, para que realmente ele tivesse esse tempo para botar o último ponto, né? O último ponto da história. É um negócio extraordinário, Não sei dizer se é livro para todo mundo. Para todos. Não sei. Para mim caiu como uma luva em 1997, 98, quando eu adquiri o primeiro romance, que eu já não tenho ele, porque eu emprestei e perdi. Caiu como uma bomba, né? Uma bomba. E de lá para cá, eu de 5 em 5 anos tenho feito esta leitura. Então, ele já é idoso, deve ter os seus 50 e tantos anos, quase 60 anos de idade, o narrador. Nós estamos bem passamos pelas vésperas da Primeira Guerra Mundial e adentramos a Primeira Guerra Mundial. Parte da narração aqui, da narrativa, ela vai ser contada em plena Primeira Guerra Mundial. Paris, né? Paris tomada o Basfond parisiense francês, como tinha acontecido em 1789, quando o diretório tomou Paris, o diretório da Revolução Francesa. Aqui nós temos o caos novamente, o francês adentrando o caos, uma baderna, assim, aquela coisa assim, nós já que vamos morrer, né, vamos tocar aqui o terror, vamos fazer, né, vamos viver como se não houvesse amanhã, vamos viver nosso último dia antes que os alemães invadam, alemães que estavam a cerca de 100 quilômetros de Paris, né, 100 quilômetros de Paris, para tomar Paris. Não parou. O Hindenburg, que era o general alemão, não tomou Paris, sempre ali né, ficou por ali nas beiradas, mas não chegou a invadir Paris, não tomou, como aconteceu em 1940. Então aqui nós temos os franceses vivem, imaginando assim, os alemães vão tomar Paris, então eles vão vivendo assim, vão vivendo pelos prazeres, vão vivendo pelo hedonismo, o hedonismo absoluto, assim como aconteceu em 1792, vai acontecer novamente em 1916, 15, 16, os franceses vendo no hedonismo. E o narrador andando ali andando por Paris, encontrando com o senhor de Charlie já bem idoso, já bem doente, ele vai ter novamente outra, quase no final, vamos reencontrar lá a senhora de Guermantes, né, que foi uma das paixonites do narrador lá atrás, bem lá atrás. Nós vamos ter esse encontro, vai haver lembranças do passado, vamos ter novamente a questão da Madeleine e do chá,
né? Nós vamos ter novamente a questão da Madeleine e do chá, como nós vimos no primeiro volume. Nós vamos reencontrar de novo a Madeleine. Uma delícia. Nós vamos ter esse contato, essa coisa da xícara, né? Ele vai lembrar do som da xícara. Vai lembrar do som da xícara e vai ter lembranças, vai justamente trazer as lembranças. Nós vimos isso no primeiro volume, ele vai explicar exatamente o porquê dessas lembranças, como nós nos movimentamos nessas lembranças do passado, como nós vivemos dentro dessas lembranças. Madeleine. Como nós vivemos dentro desse processo todo de lembrança. Então, como eu disse, ele vai voltar para o princípio. Vai ser como diria o Nietzsche, né? Nós vamos viver no mito do eterno retorno, e essa obra ela está dentro desse processo do mito do eterno retorno nietzschiano, que nós vivemos indo e voltando na narrativa segundo essa ideia, né? Essa ideia de que nós vivemos em círculos eternos. Deixa eu pegar umas passagens aqui do livro que eu separei. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só aqui. Ao passo que os heróis de espírito medíocre e comum, ao escreverem poemas durante a convalescência, colocavam-se para descrever a guerra não no nível dos acontecimentos, que em si mesmo nada são, mas no da estética vulgar, cujas regras haviam até então seguido, falando como teriam feito 10 anos antes da Aurora Sangrenta, do voo fremente da Vitória. Saint-Loup, muito mais inteligente e artista, permanecia inteligente e artista e fixava para mim com finura as paisagens que via, imobilizado à borda de uma floresta pantanosa, como se estivesse numa caçada de patos selvagens, para dar-me a perceber certas oposições de sombra e luz que lhe haviam enchido de encanto amanhã. Lembrava alguns quadros que ambos apreciávamos e não temia aludir a uma página de Romain Rolland, esse grande autor aqui que está faltando, né? Tá faltando para eu também fazer uma leitura dos livros do Romain Rolland. Isso aqui já é uma promessa, Jean Christophe. Inclusive, tá aqui, né? Vou deixar aqui a capa do Au Dejeu de la Mel, que é um livro escrito por ele em 1916. São artigos escritos sobre a Primeira Guerra Mundial. Isso aqui, ó. Inclusive, eu baixei em francês essa edição, Au Dejeu de la Mel. Essa edição aqui, ó, que tá aqui. O mesmo Nietzsche com a independência dos combatentes, que não temem, como os nativos, pronunciar nomes alemães. Aí ele vai citar aqui. E agora, voltando pela segunda vez a Paris, recebi logo no dia seguinte ao de minha chegada nova carta de Gilbert, sem dúvida esquecida daquela a que me referi, ou pelo menos de seu sentido, pois sua partida de Paris em fins de 14 era agora apresentada retrospectivamente de modo muito diferente. Talvez não saiba, meu bom amigo, escrevia-me, que estou há quase 2 anos em Tansonville. Cheguei junto com os alemães. Ninguém queria me deixar partir. Chamavam-me louca. Como? Repetiam. Está seguro em Paris e vai para a zona invadida, justamente quando todos fogem de lá. Eu não desconhecia o bom senso desse raciocínio, mas sequer só tem uma qualidade, não ser covarde, ou se preferir, ser fiel, e sabendo, meu querido Tansonville ameaçado, não pude resignar-me, deixar nosso velho administrador defendê-lo sozinho. Achei que meu lugar era ao seu lado, e aliás, graças à minha resolução, pude mais ou menos salvar o castelo, enquanto os outros da vizinhança, abandonados pelos proprietários apavorados, foram na maioria completamente destruídos, e não só o castelo, mas também as preciosas coleções tão caras a meu pai, o Swann, viu? Numa palavra, Gilbert se persuadira de que não fora para Tansonville como me comunicar em 14 para fugir dos alemães, mas ao contrário, para ir ao seu encontro e defender o castelo. Eles não se haviam, porém, demorado em Tansonville, mas nem por isso diminuíra o constante vai-vem de militares, muito superior ao que na rua de Cambrai arrancava lágrimas a Françoise. E Gilbert podia dizer:
Dessa vez com inteira verdade, que vivia como se estivesse na frente de batalha. Por isso os jornais lhe noticiavam com grandes elogios a conduta admirável e cogitava-se de condecorá-la. O final da carta era rigorosamente exato. Não imagina, meu caro amigo, que é esta guerra, nem a importância que confere a qualquer estrada, qualquer ponte, qualquer elevação. Quantas vezes, quando imensos combates se travaram pela posse de um caminho, de uma colina, de sua predileção, pensei em você e nos passeios, por sua causa deliciosos, que juntos demos nesses locais hoje tão maltratados. Como eu, provavelmente nunca supôs que o obscuro Rossonville ou o desinteressante Méséglise, de onde nos levavam a correspondência e onde foram buscar o médico quando você esteve doente, se tornasse jamais lugares célebres. Pois, meu caro, entraram para sempre na glória, como Austerlitz ou Valmy. A batalha de Méséglise durou mais de 8 dias, os alemães perderam mais de 100 mil homens, destruíram Méséglise, mas não tomaram. O caminho estreito de que tanto gostava, que chamávamos de atalho dos espinheiros, e onde pretende se ter na infância apaixonado por mim, embora eu possa garantir que, com toda razão, que fui eu que me apaixonei por você, não calcula a importância que assumi o imenso trigal ao qual conduz é o famoso Marco 307, cujo nome há de ter lido muitas vezes nos comunicados. Os franceses dinamitaram a ponte sobre o Vivonne, aquela que, segundo dizia, não lhe lembrava a infância tanto quanto desejaria, e os alemães construíram outras. Durante ano e meio dominaram a metade de Cambrai e os franceses a outra. Falando as narrativas sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha aqui, ó. Perguntei a Saint-Loup se esta guerra confirmava nossas opiniões em dossier sobre a de outrora. Recordei-lhe palavras suas de que se esquecera, por exemplo, sobre a reprodução das batalhas antigas pelos futuros generais. A dissimulação, objetei, já não será mais possível em operações longamente preparadas, exigindo tão grande acúmulo de artilharia. E o que depois me escreveste sobre o reconhecimento pelos aviões, que evidentemente não poderias então prever, impede o emprego das surpresas napoleônicas. Como te enganas? Respondeu. Esta guerra é sem dúvida uma novidade em relação a outras e compõe-se de guerras sucessivas, a última representando sempre um progresso sobre a precedente. Adaptamo-nos forçosamente para nos defender a qualquer fórmula nova do inimigo. E então ele inventa outra, mas como em todas as coisas humanas, os velhos truques pegam sempre. Ainda ontem à noite, o mais inteligente dos críticos militares escrevia: quando quiseram libertar a Prússia Oriental, os alemães começaram a campanha por uma poderosa demonstração muito ao sul contra Varsóvia e sacrificaram 10 mil homens para despistar o adversário. Quando, em começo de 15, concentraram as forças do príncipe Eugênio a fim de defender a Hungria ameaçada, fizeram correr o boato de que tentariam invadir a Sérvia. Também em 1800, o exército armado para atacar a Itália foi dado como de reserva e parecia destinar-se não a transpor os Alpes, mas a apoiar as forças em luta nas frentes setentrionais. A manha de Hindenburg, ameaçando Varsóvia para massacrar o verdadeiro objetivo, os lagos da Masúria, foi tirada de um plano de Napoleão em 1812. Vês que Bidu quase reproduz as palavras que me recordas, das quais já me havia esquecido. E como a guerra ainda não acabou, esses embustes se reproduzirão e darão resultado, porque nunca se chega a decifrar totalmente coisa alguma. O que pegou de uma vez, pegou porque era bom e pegará sempre. Com efeito, muito tempo depois dessa conversa com Saint-Loup, quando os olhares dos aliados convergiram para Petrogrado, contra o qual se acreditava que os alemães breve marchariam, estes preparavam a mais poderosa das ofensivas contra a Itália. Saint-Loup citou em vários outros casos de plágios militares, ou a admitir-se que não haja uma arte, mas uma ciência militar de aplicação de leis permanentes. Não quero dizer, pois haveria contradição nos termos, acrescentou, que a arte da guerra seja uma ciência. E a existir uma ciência da guerra, existe também divergências, disputa e contradição entre os sábios. A diversidade de opiniões reduz-se, porém, em parte, a uma questão de tempo, o que nos tranquiliza, pois, assim sendo, não há forçosamente erro, e sim verdade em evolução. Dir-me-ia mais tarde. Pensa na evolução nesta guerra, das ideias sobre a possibilidade de ruptura, por exemplo.
Começou-se por acreditar nela, firmou-se depois a doutrina da invulnerabilidade das frentes, para logo voltar-se a da ruptura possível, porém perigosa, implicando a necessidade de não dar um passo sem destruir antes o objetivo. Um jornalista categórico afirmou que seria pura sandice pretender o contrário. Aceitou-se em seguida a teoria do avanço com fraca preparação da artilharia e chegou-se por fim a fazer remontar a invulnerabilidade das frentes à guerra de 1870 e a proclamar a noção falsa para a atual relativamente verdadeira, portanto. Falsa agora por causa do aumento das massas e do aperfeiçoamento dos engenhos. Ver Bidu, 2 de julho de 18. Progressos diante dos quais se pensou primeiro que seria muito curta a próxima guerra, depois que seria muito longa, aceitando-se ao cabo novamente a possibilidade das vitórias decisivas. Bidu cita os aliados no Somme, os alemães visitando a Paris em 18. Assim também, a cada nova conquista alemã, todos repetiam: o terreno não vale nada, as cidades não valem nada, o importante é destruir o poderio militar do inimigo. Mas os alemães, tendo por sua vez adotado essa teoria em 18, Bidu explicou contraditoriamente, 2 de julho de 18, como certos pontos vitais, certas áreas essenciais decidem da vitória quando conquistados. É, aliás, esse o seu feitio de espírito. Demonstrou que a Rússia seria vencida se fosse destruída suas vias marítimas e que um exército encurralado não pode deixar de perecer. Eles discutem sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, aqui, assim, com a guerra em andamento. Com a guerra em andamento. Quer dizer, você tem aqui a narração, né, das coisas que estão acontecendo com os caras lá. Imagina os alemães invadindo, como aconteceu em 1870, né, quando a Alemanha invadiu Paris, né, a Prússia do Bismarck invadiu Paris em 1870. Quer dizer, já estava para ser 2-0, isso quase acontece, mas os franceses ganharam, assim, eles ganharam nos últimos minutos, para dizer assim, com os aliados. Como os aliados, né, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial em 1918, aí os franceses, com esse auxílio, eles derrotaram os alemães. Foi assim, eles seguraram os alemães por 3-4 anos, aí os alemães foram derrotados. Mas a gente sabe pela história que eles foram derrotados, mas não vencidos. Eles voltaram novamente com Hitler em 1939, só que aí eles invadiram Paris em 1940 para só sair em 1945, 44 para ser mais exato. Então o Proust vai dar essa narrativa aqui do que estava acontecendo em Paris naquele período de 1914, 15, 16, 17, 18. Esse período ele vai dar essa narrativa, essa narração do que estava sucedendo ali na cidade de Paris, né? Os parisienses, como eu falei, completamente loucos, imaginando o que seria, né, mais uma invasão dos alemães. Olha aqui, ó. Por outro lado, o calor e a marcha me haviam dado sede, mas todos os bares, olha só como ele fala, mas todos os bares já estavam fechados e por causa da penúria de gasolina, os raros táxis que encontrava, conduzidos por levantinos ou por negros, nem respondiam meus sinais. O único lugar onde poderia beber água e restaurar as forças para voltar à casa seria algum hotel, mas na rua, bastante afastada do centro onde fora dar, nenhum hotel continuara a funcionar depois que os gotas, né, os alemães, começaram a bombardear Paris. O mesmo acontecia com as lojas dos comerciantes que, por falta de empregados ou por medo, haviam fugido para o campo, deixando na porta o habitual aviso manuscrito anunciando a reabertura em data remota e problemática. Os outros estabelecimentos sobreviventes avisavam pelo mesmo meio que só abriam 2 vezes por semana. Sentia-se que a miséria, o desespero, o pavor habitavam este bairro. Por isso, ainda mais me surpreendeu ver, entre tantas casas abandonadas, uma na qual, ao contrário, a vida parecia vencer o terror, a decadência, mantendo a atividade e a fartura. Por detrás das venezianas fechadas de cada janela, a luz, tamizada em obediência às posturas policiais, traía, não obstante, o mais completo desprezo da economia. E a todo momento a porta se abria para dar entrada ou saída a novos visitantes. Este hotel, devido aos lucros de seus proprietários, provocaria sem dúvida a inveja de todos os negociantes vizinhos, e despertou-me também a curiosidade quando deles vi sair rapidamente a cerca de 15 metros de mim, isso é, muito longe,
para ser reconhecido um oficial. Esse oficial é o Robert St. Loup. Ele vai atrás do Morel, que era um antigo amante do Barão de Charlie. Ele vai justamente dar com os costados nesse hotel, só que ele sai repetidamente, ele esquece a cruz de ferro dele lá. O narrador vai saber, ele não consegue ver direito quem é o indivíduo, ele sabe que é o oficial. Mas aí, futuramente, o próprio Robert St. Loup vai dizer que ele perdeu antes dele partir para lutar bravamente lá na Primeira Guerra Mundial e morrer, né? Ele vai morrer. Ele reclama que perdeu essa cruz de ferro, ganha em honra, né, em batalha, etc. Nós temos nesse livro aqui o capítulo mais importante, né, justamente, que é o Tansonville, que é o primeiro. Depois ele vai ser repartido em vários. O Tansonville vai ser repartido em vários pequenos trechos, né? O Senhor de Charlie durante a guerra, suas opiniões, seus divertimentos, que vai até a página 129, com a morte do Robert St. Loup. Vai ter a recepção da princesa de Guermantes, né? Vai ter as reminiscências com a Madeleine e o chá, e na biblioteca dos Guermantes até a página 190. Quer dizer, nós temos todo esse universo aqui rodando nesse tempo redescoberto, que, como eu disse, é uma delícia. Não vou dizer que seja fácil de ler, mas eu consegui ler em 3 dias. Então, né, se você pegar como um Everest, você vai ler os 6 volumes, você sabe que o cume está bem ali. Então você pega e faz aquele sprint final, aquele sprint final de leitura, que vai fazer com que você conclua maravilhosamente o livro. Você vai ter, como eu falei, a explicação. Ele vai explicar, ele vai fazer um retorno, né, um eterno retorno para o princípio, para o primeiro. Então aí as coisas passam a fazer sentido. Às vezes que muitas coisas aqui do meio, às vezes você fica sem compreender, mas a forma como o Proust vai colocar, ele vai te abrir, vai te dar o insight, e você vai entender o que a obra em si quer colocar para você. Olha aqui, ele colocando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. E sem parar de refletir, ia tirando um a um, sem a maior atenção, os preciosos volumes na biblioteca, né? Quando, ao abrir distraidamente um deles, François Lechamp, de George Sand, assaltou-me uma impressão de início desagradável, como se contrariasse o rumo atual de meus pensamentos, mas depois, comovido até as lágrimas, reconheci estar bem de acordo com ele. Tal como numa câmara ardente, quando os empregados da empresa funerária se preparam para levar o caixão, o filho do morto que prestara serviços à pátria, ao ouvir, enquanto aperta a mão dos últimos amigos em desfile, explodir de súbito sob suas janelas uma fanfarra, revolta-se, imaginando tratar-se de pilhéria insultuosa sua dor. Em seguida, ele que até então se dominara, não contém mais o pranto, pois compreende ser a banda de um regimento que vem associar-se à sua dor e prestar homenagem aos restos de seu pai. Assim acabava eu de reconhecer a impressão dolorosa experimentada ao ler na biblioteca do Príncipe de Guermantes o título de um livro, título do qual me viera a noção da realidade do mundo misterioso que já agora não encontrava mais na literatura. Não era, entretanto, um livro extraordinário, era François Lechamp, mas este nome, como o de Guermantes, não se confundia para mim com os que depois aprendi. A lembrança de tudo quanto, ao ouvir mamãe lê-lo, me parecia inexplicável no enredo de François Lechamp. Acudia invocada pelo título, do mesmo modo porque o nome dos Guermantes, quando se passava muito tempo sem vê-los, resumia para mim o feudalismo, como François Lechamp, a essência do romance, e se substituía por um momento a ideia geral das histórias camponesas de George Sand. Num jantar onde o pensamento se mantém sempre superficial, ser-me-ia sem dúvida possível falar de um François Lechamp ou de um Guermantes que não fosse os de Combray. Mas estando como neste momento sozinho, mergulhava mais profundamente em mim mesmo. Agora a ideia de alguma senhora conhecida em sociedade ser prima da senhora de Guermantes, isso é, de uma personagem de Lanterna Mágica, parecia-me tão incompreensível como a de serem os mais belos livros que já li. Não digo superiores, embora de fato fossem, mas iguais a este extraordinário François Lechamp.
era uma remota impressão onde se misturavam suaves reminiscências de infância e de família, e que eu não reconhecera de pronto. Indagara com raiva que estranho me vinha perturbar, e o estranho era eu mesmo, a criança que fora, logo suscitada pelo livro que só dela tomava em mim conhecimento, só ela invocava, não querendo ser visto senão por seus olhos, amado senão por seu coração, ouvido senão por seus ouvidos, por seu lado. Este livro, cuja leitura minha mãe me fizera encombrar até alta madrugada, guardara para mim todo o encanto daquela noite. Certamente a pena de George Sand, para usar uma expressão de Brichot, sempre a falar em livros escritos com pena ágil, estava longe de parecer-me mágica, como tanto tempo antes de lhe haver lentamente moldado pelo meu gosto literário, julgara minha mãe. Mas sem querer eu a tornara magnética, como fazem por brincadeira os colegiais, e eis que 1000 nadas de Combray, há muito esquecidas, se punham por si mesmos a saltar airosos e vinham um após outros prender-se ao bico imantado em fila interminável e trêmula de lembranças. Alguns espíritos amantes de mistério imaginam que os objetos conservam algo dos olhos que os miraram, que quadros e monumentos só nos aparecem sob o véu perceptível tecido pelo amor e pela contemplação de seus adoradores durante séculos a fio. Tal quimera seria verdadeira se transposta para os domínios da realidade única, para cada um de nós, para os domínios da sensibilidade individual. Aqui. E ele vai justamente moldando essas memórias, trazendo essas memórias, quer dizer, um livro que lido pela mãe dele na infância, que ele encontra na biblioteca, vai fazer ele ter essas reminiscências. É igual, como eu falei, a própria Madeleine com o chá, vai fazer ele ter essas reminiscências. Vai fazer ele ter essas reminiscências, essa busca pelo esse passado, entendeu? Essas lembranças de infância. Todo esse universo que vai trazer a mente dele, a memória dele, essas lembranças. Ele vai continuar aqui, ó. Sim, nesse sentido, somente neste, e com maior amplidão, qualquer objeto outrora visto, se o revemos, nos devolve, com o primeiro olhar nele pousado, todas as imagens que então o enchiam, e que as coisas, um livro de capa vermelha igual aos outros, apenas as divisamos, tornam-se em nós algo de imaterial, de natureza idêntica à de nossas preocupações e sensações daquele tempo, as quais indissoluvelmente se misturam. Tal nome de um livro antigo guarda entre suas sílabas o vento rápido e o sol brilhante que sentíramos ao lê-lo. Na menor sensação proveniente do mais humilde alimento, do cheiro do café com leite, encontramos aquela vaga esperança de bom tempo que frequentemente nos sorria ante o dia ainda intacto e pleno na incerteza do céu matinal. Uma hora é um vaso repleto de perfume, de sons, de momentos, de disposições várias, de climas. Assim sendo, a literatura que se cifra a descrever as coisas, a fixar-lhe secamente as linhas e superfícies, é apenas de denominar-se realista, a mais afastada da realidade, a que mais nos empobrece e entristece, pois corta bruscamente toda a comunicação de nosso eu presente com o passado, do qual as coisas guardavam a essência, e com o futuro, onde elas nos incitam a de novo gozá-lo. É isso que deve exprimir a arte digna de tal nome, e não conseguindo dar-nos ainda com sua impotência uma lição, ao passo que nenhuma se aproveita das realizações do realismo, a saber que essa essência é em parte subjetiva e incomunicável. Aí ele vai dar aqui, nessa página aqui, ele vai justamente explicar, né, ele vai explicar o livro em definitivo aqui, ó. Mais ainda, uma coisa vista em determinada época, um livro lido não se prendem apenas ao que então nos rodeava. Associa-se este também fielmente ao que éramos. Não pode ser de novo percorrido senão pela sensibilidade pela pessoa de então. Se pego ou imagino pegar na estante François Lechamp, logo uma criança se ergue que me substitui,
que tem exclusivo direito a ler este título, François Lechamp, e o faz como outrora, com a mesma impressão do tempo reinante no jardim, os mesmos sonhos sobre longes terras e sobre a vida, a mesma angústia do dia seguinte. Revendo eu algum objeto de outro período, outro rapaz surgirá. E minha pessoa de hoje não passa de uma pedreira abandonada que julga igual e monótono tudo quanto encerra, mas de onde cada recordação, como um escultor grego, tira inúmeras estátuas. Falam em coisas revistas porque, atuando os livros nisso como coisas, o modo pela qual se abria sua lombada, o grão de seu papel podem ter conservado tão viva como as frases do texto a lembrança de como eu imaginava então Veneza e de meu desejo de visitá-la. Mais viva até, pois estas por vezes perturbam, como certas fotografias que nos fornecem do modelo uma imagem menos fiel do que nossa memória. Sem dúvida, muitos livros de minha infância, infelizmente alguns do próprio Bergot, eu só os abria cansado à noite, como se tomasse um trem na esperança de repousar pela visão de paisagens diferentes, de respirar a atmosfera de outrora. Mas sucede que a leitura, prolongando-se, prejudica, ao contrário, a evocação desejada. Num de Bergot, em cujo exemplar na biblioteca do príncipe a dedicatória esmerava-se em vulgaridade e bajulação, lido por inteiro num dia de inverno em que não pudera ir ver Gilbert, não consegui encontrar as páginas que tanto apreciara. Gilbert, algumas palavras me induziriam a crer que as achara, mas é impossível. Onde a beleza que então lhe descobrira? Mas do volume em si mesmo não fora removido a neve que cobriu os Campos Elíseos quando o li. Vejo-a ainda, e é por isso que se me tentasse ser bibliófilo, como o príncipe de Guermantes, só de um modo seria, de um modo especial, procurando a beleza independente do valor intrínseco da obra, a que decorre para um colecionador de conhecer as bibliotecas onde esteve, de saber o dado por ocasião de tal acontecimento a tal homem célebre por tal soberano. Ele vai colocar, né, ele vai dizer aqui que os livros, também essas coisas, né, os livros também trazem as lembranças. Você não planeja, simplesmente acontece. Você toca num livro que você leu quando era criança, aquilo te traz lembranças da sua infância, entendeu? Como o vestido com o qual vemos pela primeira vez uma mulher, elas me restituiriam o amor então sentido, a beleza sobre a qual se haviam superposto tantas imagens, cada vez menos amadas, permitindo-me assim rever a inicial, a mim que já não sou quem a viu e devo ceder lugar ao eu de então, a fim de que ele chame o que conheceu e meu eu atual já não conhece. Aí ele vai ter a experiência, ele vai ter a experiência de novo, né, novamente, que nós vimos no primeiro volume do chá e da Madeleine. Ele vai ter essa lembrança quando ele bate na vasilha de chá, né, na xícara de chá. Ele volta ao passado. E aí ele vai ter essas reminiscências, né? Uma hora não é apenas uma hora, é um vaso repleto de perfumes, de sons, de projetos, de climas. O que chamamos realidade é uma determinada relação entre sensações e lembranças a nos envolverem simultaneamente. Entendeu? Aí vai ter passagens de tempo aqui, ele vai reencontrar lá com a princesa de Guermantes, ele vai reencontrar figuras que há 20 anos ele não via. Há 20 anos ele não via. Ele vai ter justamente aquele momento da Madeleine com chá na biblioteca dos Guermantes. Ele vai ter essa recepção da princesa de Guermantes, que tem cerca de 20 anos. Então vai ter essa passagem de tempo e você vai ver como às vezes você passar 20 anos sem ver uma pessoa, imagina, 20 anos sem enxergar uma pessoa, você vai ver muitos, né, como eles se modificaram ao longo do tempo, esse processo, né, de modificação ao longo do tempo. Só para finalizar, vou deixar aqui de novo, né, 2 dicas de filme. Você que quer adentrar esse universo do Proust, de repente tem medo de pegar os 7 volumes, né, começar. Tem aqui, né, O Amor de Swan, esse filme, isso aqui eu inclusive falei no primeiro volume, né, O Amor de Swan. Nós temos aqui até a capinha
do livro francês, do livro francês, vou deixar aqui a capinha do livro francês, que é eles fizeram a adaptação em livro do filme, tá, gente? Essa adaptação do livro em filme desse Um Amor de Swan. Você tá vendo aqui a capa do livro, beleza? E vou deixar mais uma dica. O Tempo Redescoberto, um filme feito por um chileno nos anos 2000, que tem a Catherine Deneuve, se eu não estou enganado, fazendo o papel da Gilberte, se eu não estou enganado. Faz tempo que eu assisti, tem esse filme, faz algum tempo que eu vi. Não, ela faz a Odette, a Catherine Deneuve, tá? Esse aqui, O Tempo Redescoberto, que é um filme muito bom, considerado um dos melhores filmes, né? Que o Proust é infilmável, né? O Proust é infilmável, mas esse aqui, filme do Jeremy Irons, Ornella Mutt, que faz aqui, ela faz a Odette de Crécy mais nova, tá vendo? Ornella Mutt. Deixa eu ver o nome do diretor desse filme aqui. Eu sei que ele é de um chileno. Um filme de é alemão. É Volker Schlöndorff, baseado na obra de Marcel Proust. É Volker Schlöndorff, que é o diretor deste filme aqui. E esse aqui é do chileno, esse aqui. Vou deixar aqui, inclusive, o nome do diretor aqui do lado aqui. Se vocês tiverem curiosidade de pegar para assistir, é um bom filme, vale muito a pena. Beleza, gente? Então, este é a finalização, né? Os 7 volumes, finalização do Em Busca do Tempo Perdido, La Recherche du Tempo Perdu, né? Isso aqui, tá vendo? Os 7 volumes, conclusão do último livro, O Tempo Redescoberto. Este material aqui, nós temos também o Bloch, né? O judeu, nós temos o Barão de Charlie, nós temos o Roberto Saint-Loup, nós temos o narrador, nós temos a Gilberte. É um livro extraordinário, a série de livros é extraordinária, vale muito a pena ler bastante o Em Busca do Tempo Perdido e o Tempo Redescoberto, fechando os 7 volumes, entendeu? Beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu vou continuar aqui comendo minha Madeleine, né? Comendo minha Madeleine. E vocês ficam por aí. Vocês estão querendo? Servido? Servido? Madeleine e chá. Vale muito a pena nesse finalzinho aqui, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu vou ficar aqui com o meu chá e com a Madeleine aqui para celebrar mais um dia com o Proust aqui, beleza? Valeu? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.